A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso curso básico em Teologia Online, disciplina de Apologética Cristã. Nós vamos dar início à nossa aula de número 3, que tem como tema a evangelização e a base teológica da apologética. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós temos como introdução e ponto de partida de nossa aula é que a apologética não é um conjunto de técnicas para ganhar as pessoas para Cristo. Infelizmente, as pessoas têm utilizado a apologética da maneira errada. E também a gente tem que entender que o apologeta não deve ser visto como alguém agressivo e oportunista com técnicas de manipulação de argumentos para convencer as pessoas a frequentar templos. Como a gente bem sabe, quando a gente vai falar de apologética, a gente fala de defender a fé cristã, e em aulas anteriores e posteriores nós vamos aprender a usar argumentos e técnicas de argumentos para que a gente possa influenciar as pessoas à fé cristã. Entretanto, a gente não vai utilizar da maneira errada, como algumas pessoas usam a apologética para uso indevido da técnica dos argumentos que a gente vai aprender, tá bom? E a apologética também não é um conjunto, de modelos argumentativos projetados para vencer debates. Então, algumas pessoas usam a apologética para estar duelando, uma disputa de conhecimento. E tudo que se deve ser feito para a glória de Deus, não para a glória do homem. Antes, trata-se de uma disposição de trabalhar com Deus, ajudando as pessoas a descobrir a sua glória e se voltarem para ela. Então, através de respostas significativas da fé cristã. Então, infelizmente, a gente vê hoje, na era da contemporânea, da pós-modernidade, nós estamos vivenciando um avanço da tecnologia e estamos vivendo hoje dias das lives, Então, hoje existem muitas lives e às vezes eu fico só observando, às vezes eu olho os debates. Você pode ver aí no slide, grande debate, tema, 45 minutos para provar na Bíblia a terceira pessoa da Trindade. Aí uma pessoa que é cristã, ou às vezes outra pessoa que não é cristã, e toda aquela confusão, que quando na verdade a apologética não é isso. E temos também aí, outros temas, Darwin versus Deus. Nem o próprio diabo, gente, ele não se considera digno de duelar com Deus. Quanto mais Darwin. Não, então infelizmente a gente vê muitas coisas aí que fogem da lógica humana e teológica, esses debates de apologética. Então, o estudante de apologética, ele não deve ter esse intuito de participar de debates para provar o seu conhecimento para a sua glória. A apologética ela é feita para defender a fé cristã dos ataques culturais e até mesmo científicos. Apologética e evangelização. A apologética, ela limpa o terreno para a evangelização. Da mesma forma que João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus de Nazaré, assim também é a apologética. Se vocês observarem o texto em Mateus, capítulo 3, vai dizer que e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado
é o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, o que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então o que é que a gente observa? Que assim como João Batista foi o porta-voz que preparou o terreno para o evangelho, para o Messias, assim também é a apologética. A apologética, ela limpa o terreno para que o evangelho ele venha ser proclamado. Então a apologética limpa o terreno e a evangelização convida as pessoas a responder o evangelho e assegurar o compromisso. Então a gente vai estar aprendendo na aula de hoje que a apologética é diferente da evangelização. A evangelização, ela é mais um convite ao pecador, enquanto a apologética é preparar o coração desse ouvinte para escutar a palavra, tá bom? Então nós temos aí alguns objetivos. A apologética, primeiro, estabelecer a qualidade da salvação em Cristo através de uma defesa intelectual baseada na história cultural. Ou seja, o primeiro objetivo da apologética é estabelecer essa qualidade de salvação, onde a gente vai estar pregando ou defendendo a fé cristã e expondo a queda, a expiação, a salvação. Então, quando você começa a defender ou expor esse tipo de pregação, de argumentos, você vai preparar tudo para o que vai vir lá na frente. Então, a apologética, ela tem como primeiro objetivo estabelecer a qualidade da salvação em Cristo através de uma defesa intelectual baseada na história cultural, tá bom? Então, a gente vive hoje um mundo hedonista, né? Onde as pessoas, a busca pelo prazer, nós temos um grupo de pessoas bem egocêntrica, um evangelho muito antropocêntrico, as pessoas onde não erram. Então, quando você começa a expor o que aconteceu na queda, você começa a explicar o que é a expiação e o que é a salvação, você está confrontando a geração atual de que se acha perfeita, sem falhas e sem pecado. E o segundo objetivo da apologética é persuadir, influenciar as pessoas com argumentos, limpando e preparando o terreno. Ou seja, existe uma porta para a salvação. E quando você diz que existe uma porta para a salvação, você vai demonstrar com argumentos que o pecador ele precisa entrar por essa porta. Então a apologética vai ser assim: olha, existe uma porta que você precisa entrar e você vai convencer essa pessoa a entrar nessa porta, tá bom? Então a apologética ela tem, primeiro, defender a fé cristã, né? Estabelecer essa qualidade de salvação e persuadir pessoas com argumentos, preparando todo o terreno. E quando a gente entra na evangelização, nós temos aí pelo menos dois objetivos da evangelização. Primeiro, é ajudar as pessoas a abrirem essa porta para entrar no outro mundo, que é o mundo da salvação. E a evangelização é um convite para as pessoas para que se tornem cristão. Então, a apologética, eu digo que há uma porta. E eu preciso convencer essas pessoas a entrar nessa porta. E quando eu convenço, aí entra a evangelização. É o convite às pessoas abrirem essa porta. Então, nós temos aí uma analogia para a gente entender bem o que onde a gente possa ver a apologética e a evangelização. É como oferecer um pão a alguém e convidar para uma festa. Se nós abrirmos em Lucas, capítulo 14, vocês vão entender bem. Lucas capítulo 14,
do versículo 15 em diante, a Bíblia vai dizer que, ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E a todos, um a um, começaram a excusar-se, a convidar. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir. Logo, não tem como chegar. Versículo 19. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentar. Rogo que não vai ser possível chegar. O outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas do bairro da cidade e traz aqui pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que na minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então, quando você pega esse texto, essa parábola que Jesus conta da grande ceia, perceba que Jesus convida, esse Senhor, ele convida pessoas para que possa comer pão. E quem foi convidado diz que não quer comer pão. E até então você chamar alguém para comer pão, sei lá, parece que fica uma coisa muito... Vem, eu vou convidar você para comer pão na minha casa. Fica muito, assim, sem nexo. Eu tenho um pão em casa, como eu vou sair da minha casa para comer pão em outro lugar? Entretanto, quando se há o convite, essas pessoas não querem. Mas aí, quando vai para as pessoas que têm necessidade, para as pessoas que têm fome, para as pessoas que necessitam de ser saciadas, o servo vai dizer assim, o Senhor vai dizer: forças vão entrar para que entre na minha casa e venha cear. Perceba que para o primeiro público disse pão, mas para o outro público falou de forçar a vir a cear. Então, quando você chega para alguém que já tem toda uma estrutura, que Jesus quer dizer que o povo de Israel já se sentia alimentado ao ponto de não querer participar do banquete, ou seja, de não querer participar do evangelho. Mas existem pessoas no mundo que necessitam desse evangelho, que necessitam do Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, elas devem ter a oportunidade de conhecer. E aí você vai oferecer esse pão para quem precisa. Então, o que nós queremos trazer aqui? É que a apologética é convencer essa pessoa que há pão e de que ele é saboroso e que a festa terá bastante coisas boas. Se vocês perceberem, no primeiro argumento, esse servo foi dizer que havia pão, mas não foi o suficiente para convencer as pessoas. Então o seu Senhor manda que ele volte e convide e force essas pessoas a virem participar. Então a apologética é isso: você vai convencer que esse pão chamado evangelho, ele é diferente de qualquer outra coisa. Então, para que se você possa convidar as pessoas para provar o evangelho, você tem que trazer bastante argumentos para que possa convencer, que é o papel da apologética. Então, a apologética é convencer as pessoas a comerem um pão. E quando você oferece o pão, é a evangelização. Então, é uma analogia de uma parábola, só para a gente entender que
a apologética, ela depende da evangelização para ela ter a sua eficácia. Apologética e evangelização, ambas são importantes e fundamentais da missão da igreja, entretanto são distintas. Então, a apologética não é evangelização e é incompleta sem ela. Contudo, a apologética tem um papel importante e específico a desempenhar na interação da comunidade cristã com o mundo e a cultura, estimulando a desenvolver a fé dos crentes em Cristo. Então a gente percebe que são distintas, são diferentes, entretanto a apologética ela precisa da evangelização para ser completa. E ela tem um papel importante na interação da comunidade cristã com o mundo aí afora. Então, a apologética ela vai ajudar nessa interação e nessa inclusão do Evangelho. Entretanto, a apologética apresenta dificuldades que precisam ser apontadas. Então, toda ferramenta precisa estar bem calibrada e precisamos compreender que ela possui seus pontos fortes e fracos. Então, nós temos aí, por mais que a espada seja uma arma muito boa, ela também tem as suas dificuldades. Então, assim como um escudo, ele é uma arma também de defesa, ele também tem as suas dificuldades. Então, a gente precisa aprender que a apologética, ela possui seus pontos fortes e seus pontos fracos, a qual a gente vai aprender. Quando ela é mal empregada, ela produz mal compreensão, mal aplicação, atritos, confusões e frustrações. Então, a apologética, assim como alguém que não é habilitado para dirigir um carro e pode cometer um acidente e até mesmo matar uma pessoa, a mesma coisa é a apologética. Se ela for mal empregada, ela vai produzir mal compreensão de certos textos, uma má aplicação desse texto, atritos, confusões e frustrações. Exemplo: expor temas sem traduzir suas ideias e essência. E expor temas em lugares abertos e públicos que a cultura secular tem dificuldade para compreender. Eu vou dar um exemplo aqui de santificação, trindade e mariolatria. Imagine, você como um apologeta vai ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus em um culto público, no ar livre, como se diz, e de repente você vai lá pregar sobre a santificação. Vamos viver uma vida de santificação para que cada vez mais a gente alcance o céu. Para quem está ouvindo, para a cultura, ela não vai compreender santificação. Porque o mundo zomba e eles vão até mesmo banalizar a palavra santificação. Pai, só quer ser os santos. Então, existem outros temas que podem ser abordados num culto ar livre. A santificação você já prega para quem conhece a palavra, para pessoas que já estão inseridos dentro do Evangelho. A mesma coisa é você pregar sobre trindade. Então, a trindade tem uma dificuldade imensa das pessoas compreenderem. Você não vai estar pregando de trindade num culto ao ar livre ou até mesmo num domingo de portas abertas que a gente tem nas igrejas e você está pregando sobre trindade. Um culto de instrução, de doutrina, uma palestra, uma aula, aí sim você aborda temas como trindade, né? E outro tema é mariolatria. Então você está no culto ao ar livre, vocês precisam ganhar pessoas que às vezes têm a fé católica, romana, e você vai falar mal de Maria e dizer que Maria não foi virgem e que Maria teve outros filhos, e você acaba meio que
fazendo uma má aplicação apologética, porque as pessoas vão entender mal, vão compreender mal, porque o mundo lá fora não entende certos tipos de abordagem de certos temas, tá bom? Terceiro, reduzir o papel de Cristo como mediador. Então imagina você pregar sobre Cristo com a valorização patriota. Você deve pregar Cristo com a valorização patriota cultural do reino dos céus. Eu botei o exemplo aí dos Estados Unidos e dos super-heróis. Vamos lá. Infelizmente, tem pessoas que não têm a vontade de pregar o evangelho. Se tornam cristãs e às vezes têm a oportunidade de pregar a palavra, mas prega sem fervor, sem ânimo, e isso acaba meio que frustrando não só o pregador, mas também os ouvintes. Se vocês observarem a cultura norte-americana nos Estados Unidos, se vocês observarem os filmes de guerras dos Estados Unidos, eles estão sempre vencendo as guerras. Existem feridos, existem mortos, existem, mas existe uma autovalorização patriota. Se vocês observarem, os super-heróis, Homem-Aranha, Batman, Superman, se vocês observarem, os super-heróis estão nos Estados Unidos. Então existe uma valorização patriota cultural. A mesma coisa deve ser o pregador quando estiver falando de Cristo. Ele tem que falar de Cristo com uma valorização enorme, de que sem Cristo nós não somos nada, que Ele que é o mediador. Então muitas vezes as pessoas querem ganhar o pecador através de argumentos teológicos, apologéticos, mas quando na verdade você deve pregar a Cristo. Então é Cristo que é o centro da pregação. Então nós precisamos fazer essa valorização patriota cultural do reino dos céus. Ou seja, a pessoa mais importante na pregação é Cristo. Então o pregador deve levantar, exaltar, glorificar Cristo, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, para que essa pessoa venha de fato conhecer quem é Cristo, tá bom? E a outra questão que nós temos é que a fé racionalista é a principal técnica da apologética e de persuasão. Na aula 5 a gente vai ter uma aula sobre fé racionalista. Entretanto, o que a gente precisa aprender é que a fé racionalista, ela não é a principal técnica. Ou seja, ela não deve ser a principal influenciadora. Então existem pessoas que não oram para que o Espírito Santo venha se utilizar dela quando estiver pregando ou quando estiver expondo o Evangelho. Então ele quer usar sempre a fé racionalista como sua principal técnica de apologética e persuasão, quando na verdade a fé racionalista ela é uma ferramenta importante. Entretanto, o pivô de convencer todo mundo é a pessoa santíssima da terceira trindade, que é o Espírito Santo. A gente vai terminar essa parte de introdutória é que uma frase de Martinho Lutero: a fé é uma viagem que se faz de barco pelo mar em direção a uma ilha. Essa é uma frase de Martinho Lutero. E como é que a gente vai resumir esse primeiro ponto que a gente estudou nessa aula? A apologética mostra que, através de argumentos, que existe um barco e que esse barco ele é seguro. Mas para viajar e chegar na ilha é preciso ter fé, ou seja, é preciso embarcar
e confiar no barco. A fé implica um compromisso com Deus e não apenas uma fé racional nele. Então a gente aprende aí que o apologeta ele precisa dizer que para que se chegue ao outro lado, ele precisa argumentar, dizer que existe um barco, esse barco é seguro e esse barco é Jesus. Que para ele chegar nessa ilha chamada Céus, a Nova Jerusalém, para que ele possa alcançar essa vida eterna, ele precisa embarcar e confiar no barco. E o barco é o Senhor Jesus. Então, é o papel do apologeta expor argumentos para que essa pessoa ela venha ser convencida através dos argumentos e através da ação do Espírito Santo. Tá bom? Vamos agora para a base teológica da apologética. A gente aprendeu sobre evangelização e apologética. Agora a gente vai aprender qual é a base teológica da apologética cristã. Nós podemos definir com 3 bases. Primeiro, análise da cruz de Cristo, a visão da realidade e colocar cada coisa em seu contexto. Então, para que você possa preparar os seus argumentos, você precisa primeiro colocar cada coisa em seu contexto, segundo, ter uma visão da realidade e por último você vai fazer uma análise da cruz de Cristo. Então a gente vai aprender como preparar o nosso argumento, a nossa base teológica da apologética. Primeiro, colocar cada coisa em seu contexto. Podemos adotar 2 técnicas ou 2 métodos. Nós podemos chamar a primeira técnica de provocar a compreensão do problema. E o segundo, usar a tríplice da psicologia. Ou seja, para que eu possa convencer as pessoas através de argumentos, eu preciso colocar cada coisa em seu contexto. E existem 2 técnicas. A primeira, que é de provocar compreensão do problema, isso é o papel da apologética, e o segundo é a tríplice da psicologia. Ambas têm praticamente o mesmo conteúdo e a mesma ideia. Um exemplo, nós temos aí, na apologética. Primeiro, qual é o nosso problema? Segundo, qual é a nossa necessidade? E terceiro, como suprir essas necessidades? A gente pode agora adotar também a tríplice da psicologia, que é a mesma base da provocação de compreensão. Primeiro, estamos diante de um problema, o que pode ter gerado esse problema e como resolver e solucionar esse problema. Então, esse é um método que todo apologeta ele deve ter. Se vocês usarem essa técnica, vocês conseguem resolver grande parte das dificuldades que existem no campo teológico, até mesmo na sua vida particular. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você completou 10 anos de casado, ou 20 ou 30 anos de casado, e quer fazer uma viagem com o seu cônjuge, e de repente vamos botar aqui a mulher, mas sabe que o marido tem dificuldade financeira, ela não trabalha, e ela vai dizer assim: meu amor, estou querendo viajar para comemorar o nossos 20, 30, nossos 10 anos de casamento. Então, o problema é viajar. Mas, para viajar, existem algumas dificuldades. Vamos botar dificuldades financeiras. Então, eu sei que eu consegui uma grande promoção para que a gente possa viajar. E está um valor de ir para Gramado, em Porto Alegre. E eu consegui ir de volta com hospedagem, mais ou menos um valor de R$4.000.
gente vai passar o final de semana no hotel, tudo pago, tudo hospedado, com ida e volta, R$ 4.000. Eu sei que você não tem esses R$ 4.000. Então, eu conversando com alguns familiares, algumas amigas, consegui R$ 2.000 que eles vão bancar. E a gente só vai custear R$ 2.000. Mas eu sei que você tem dificuldade para pagar esses R$ 2.000. Então, o que acontece? Eu vou vender lanches, vou fazer crochê, vou costurar roupa, vou fazer alguma coisa para que possa gerar esse dinheiro. E R$ 1.000 eu vou conseguir pagar em 10 vezes. E você só vai ficar com R$ 1.000 que você pode dividir também em 10 vezes e pagar no cartão. Inclusive, eu consegui um cartão para que a gente possa estar. E se porventura a gente atrasar, a pessoa disse que não se preocupasse, porque ela podia repor enquanto a gente eu não fizesse o dinheiro, a gente no outro mês ia e pagava. Resumindo, de R$ 4.000 você só vai pagar R$ 1.000. E desses R$ 1.000 você só vai gastar R$ 100 por mês. E a gente vai ter uma comemoração do nosso casamento, eu e você, em um outro estado, e será uma bênção para nosso casamento. Então, não fica fácil da pessoa dizer sim, é dizer, mas não tem como. Ele até pode oferecer dificuldades, mas você conseguiu resolver e mostrar argumentos de que, se ele for botar alguma dificuldade, você tem como, vamos dizer assim, desconstruir o argumento dele. Então, a gente usou a tríplice da psicologia e a gente usou essa técnica também de provocar compreensão do problema. Ou seja, diante do problema, o que pode ter gerado esse problema e como resolver e solucionar. Então, tudo na sua vida, pense nisso. Problema, o que pode ter gerado, como resolver e solucionar. Ou seja, dentro agora do campo teológico, estamos diante do problema. Qual é? O pecado. O que gerou o pecado? Foi a desobediência. E qual é a solução do pecado? A solução do pecado é o homem se arrepender, se converter e crer no Senhor Jesus Cristo. Pronto. Veja, problema, o que gerou o problema e como resolver e a solução do problema. Então perceba que vocês vão fazer apologética com essa base. Diante do problema chamado pecado. O que gerou o pecado? A desobediência do homem. Como resolver e solucionar o pecado? É o homem se convertendo, se arrependendo e crendo no Senhor Jesus Cristo. Olha, isso é uma técnica que em qualquer assunto apologético vocês devem estar utilizando, tá bom? Segunda base teológica da apologética é colocar cada coisa em seu contexto. Nós temos aí, nós aprendemos primeiro colocando cada coisa em seu contexto, primeiro provocando, né? Utilizando a técnicas que existem, e também a gente tem aqui como colocar cada coisa em seu contexto. Se vocês observarem, eu queria ler esse tema aqui, Marcos, capítulo 1, do 17 ao 20, vai dizer assim: Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os seus empregados,
foram após ele. Você pega esse texto aqui e vamos botar aqui cada coisa no seu contexto. O tema seria: por que o evangelho alcança as pessoas desprezadas pela sociedade? Voltando para aqui, qual é o problema? O problema é, o tema central, o assunto é: por que o evangelho alcança as pessoas desprezadas pela sociedade? Eu peguei como base o texto de Marcos, tem também de João. Existiam dois grupos de pessoas que o trabalho era criticado por não guardar a lei de Moisés, que eram os pescadores e os carpinteiros. Se vocês observarem Levítico, e eu quero ler aqui rapidinho, Levítico capítulo 11, o versículo 8 ao 12 diz assim: da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, antes vos serão imundos. Isto é, comereis de tudo que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo que não tem barbatanas, nem escamas nos mares e nos rios, e todo o réptil das águas, e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Servo-ãos, pois, por abominação da sua carne, não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Existe uma tradição judaica e rabínica que duas profissões era bastante criticada. Qual era? Os carpinteiros, porque os carpinteiros faziam os caixões da época, que era os esquife, né? Que tinha que pegar os mortos, os cadáveres, colocar dentro do caixão, ou colocar em cima do esquife e ir levarem. Então, os carpinteiros, eles sempre, quando alguém falecia, eles eram acionados para que pudesse botar ali os cadáveres e levar. E os pescadores, eles também eram desprezados, porque os pescadores, muitos deles, tocavam em peixes imundos, porque tinha que separar os peixes bons e os peixes ruins, os peixes podres e os peixes que poderiam ser alimentados. E há uma tradição de que alguns pescadores quebravam até a regra. Alguns comiam até peixes que tinham barbatanas e que eram peixes de couro. Porque Moisés, quando vai falar isso, Moisés vai um saneamento público. Porque alguns peixes e alguns animais no mar são venenosos e bem remosos. Então era Moisés tendo mais um cuidado, um saneamento básico. Então esses tipos de pessoas eram desprezadas. Então Jesus vai primeiramente aonde? Em pescadores. E o próprio Jesus era carpinteiro. Então, se a gente observar, e se a gente for, por que o evangelho alcança pessoas desprezadas pela sociedade? É porque o Senhor Jesus vai chamar para os seus primeiros discípulos e os seus apóstolos justamente pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Dentro daí também tem publicano, que é Mateus. Jesus é criticado também por entrar na casa de Zaqueu. Então você percebe que o evangelho, ele vai alcançar pessoas que são desprezadas pela sociedade. Então, se você pegar isso como argumento, você pode defender que tem pessoas que gostam de falar mal dos crentes, do evangelho, e você diz assim, olha, pegue um livro
que existe secular, de Paulo Freire, de grandes educadores, e dê esses livros na cadeia para pessoas que estão presas. O que é que vai acontecer? Mas dê um exemplar bíblico, ou pregue o evangelho, fale de Jesus para essas pessoas dentro de uma prisão, e daqui a um ano vai lá, você vai encontrar pessoas convertidas e vai encontrar uma igreja lá. Por quê? O evangelho tem esse poder transformador e de ir até pessoas desprezadas pela sociedade. Então, se alguém criticar o evangelho, você pode usar como argumento isso, que o evangelho ele tem um poder transformador e de alcançar pessoas desprezadas pela sociedade. Então, existem tantas coisas que as pessoas falam mal da Bíblia, falam mal do evangelho, então você pode usar um argumento feito esse para desfazer esse pensamento, tá bom? Defender a sua fé cristã, defender o evangelho com esse argumento. Nós temos aqui ainda como colocar cada coisa em seu contexto. Então, que levou esses pescadores largarem tudo e seguir a Jesus imediatamente? Foram argumentos apologéticos ou a descoberta do Cristo e do Deus vivo? Então, a gente vai perceber que não foi argumento apologéticos que fez com que Pedro e esses pescadores viessem seguir a Jesus, mas sim a descoberta do Deus vivo. Argumentos apologéticos é apenas uma estratégia para, primeiro, preparar o terreno para o evangelho, conduzir as pessoas para o caminho correto, através da compreensão do significado do evangelho. Terceiro, apologética é explicar, conduzir e abrir as portas. 4, apologética não converte, e sim o evangelho. Então, colocando cada coisa em seu contexto, nós temos como a nossa base teológica argumentos que a gente possa conduzir as pessoas ao evangelho, preparando todo o terreno, tá bom? Segunda coisa que da base teológica da apologética é a visão da realidade. Ou seja, fazer apologética não é inventar a racionalidade, mas apontar, é clarear, é desenvolver uma compreensão profunda da fé cristã. Uma analogia, uma história, uma parábola, né? Vamos dizer assim, para que a gente possa compreender que imagine a apologética como um telescópio e o apologético como um guia turístico que ajuda as pessoas a notar e admirar a história e a beleza do lugar. Então, a apologética, ela vai ser esse telescópio que vai fazer as pessoas enxergarem melhor o evangelho, e o apologeta, ele é um guia turístico que vai ajudar as pessoas através da apologética admirar o evangelho e a se achegar mais no evangelho. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina um guia turístico, pessoas que vêm de um outro país para cá e está diante de uma paisagem verde, bonita, diante de certas imagens, grandes imagens, bonito a arquitetura, mas quando você explica o que é aquela arquitetura, olhe, esse prédio, quem morou aqui e tal, esse prédio foi construído com pedras assim, quem construiu esse prédio foram pessoas que durante a guerra ou durante o período da escravidão. Quando você abre a visão, quando você explica o que é o evangelho para essas pessoas, quem é Cristo, você está preparando o terreno
para que essa pessoa venha abraçar a fé cristã. Então, isso é apologética, é a base da apologética, é isso. É você fazer as pessoas enxergarem melhor. Pense você como um guia turístico, explicando detalhe por detalhe de cada situação que a pessoa está vendo e está tendo contato. E por último, a base teológica é a análise teológica da cruz. Então, você vai colocar cada coisa em seu contexto, você vai ter que ter uma visão da realidade e por último você vai analisar a teologia da cruz. Então a cruz é a base para o perdão do homem. A cruz e a ressurreição de Cristo foram vitoriosas sobre o pecado e sobre a morte. A cruz traz cura para a humanidade, destroçada e ferida. E a cruz revela o amor de Deus pela humanidade. Então, você vai pegar todos os seus argumentos e vai trazer à luz da análise teológica da cruz. Então, a apologética, ela tem como o seu terceiro pilar uma análise teológica da cruz. Então, todo apologeta, ele precisa entender e compreender a teologia da cruz para que ele possa ter eficiência ou até mesmo êxito na sua pregação e na sua defesa apologética. Tá bom? Então a gente assim encerra mais uma aula. Então, resumindo, nós aprendemos a diferença de evangelização e apologética. Então a gente aprendeu que a apologética não converte ninguém. Quem converte é o evangelho. A apologética apenas prepara o terreno e convence as pessoas a embarcarem no evangelho e a confiar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.